O sistema London é uma das aberturas mais populares dos dias de hoje. E isso acontece por conta da sua simplicidade logo nos primeiros lances. Mas acontece que muitos jogadores acabam aprendendo os primeiros lances do sistema London, mas depois não têm ideias de planos no meio jogo. E esse é o objetivo desse nosso vídeo de hoje, onde eu vou te mostrar algumas ideias de ataque bem perigosas no sistema London, onde você pode ganhar rapidamente dos seus adversários. Vamos ver como funciona então essas ideias de ataque, começando aqui pela posição inicial do sistema London. O sistema London ele surge depois de D4, D5, bispo F4, essa é a casa do bispo nesse sistema, cavalo F6, cavalo F3, E6, E3, C5 e agora C3. Essa é a posição característica do sistema London, com o bispo em F4 fora da cadeia de peões, o cavalo em F3 e os peões em C3, D4 e E3, controlando muito bem o centro. Nesse tipo de posição, as pretas podem seguir com cavalo C6, cavalo de BD2, bispo D6, é um lance muito natural, propondo a troca do forte bispo de F4. Bispo G3, as brancas não querem trocar esse bispo imediatamente. É interessante para o branco sempre trazer o bispo para G3. Esse é um primeiro tema típico para você conhecer, porque depois da troca do bispo em G3 é possível responder com H toma G3, já abrindo assim a coluna H e a torre ela começa a participar do ataque. Então também não é interessante para o preto fazer essa troca imediatamente. Por exemplo, poderia seguir aqui com Roque. E agora, bispo D3, essa é a casa ideal do bispo no sistema London, que ele já fica de olho em H7, podendo ter alguns temas de ataque na posição. E essa vai ser a nossa posição inicial desse vídeo de hoje, pois essa é a posição mais jogada pelas pretas para enfrentar o sistema London. Por isso eu quero te mostrar agora uma série de temas de ataques que você pode usar nessa posição e que serve também para outras posições que as pretas podem jogar. De repente com o bispo em E7, posições semelhantes a essa, você vai usar os mesmos temas. Bom, o que fazer agora de pretas depois do bispo de D3? O bispo D3 tem algumas opções que o preto geralmente tenta na prática, tá? Não quer dizer que são as melhores opções, mas esses lances acontecem muito. Por exemplo, o lance bispo toma G3, que ele já é um lance duvidoso na posição. Isso acontece porque depois de H toma G3, o ataque das brancas ele já começa a chegar com muita velocidade. Já começa a surgir inclusive ameaças em H7. Por isso, o preto ele poderia tentar jogar com um lance como H6, para assim defender as ameaças em H7. E agora vem um primeiro tema importante para você conseguir conduzir o seu ataque no meio jogo, que é trazer o cavalo para E5. O cavalo ele é uma peça que precisa sempre de um ponto de apoio, e o cavalo em E5 ele está sendo apoiado pelo peão de D4, por isso ele acaba ficando muito forte nessa posição. E pode fazer sentido para as pretas tentar eliminar esse cavalo de E5, jogando um cavalo por E5, D por E5 e agora cavalo D7. Mas acontece que depois dessa troca, o peão em E5 ele fica muito forte, porque ele expulsa o defensor do roque das pretas, que é o cavalo de F6. E agora o branco tem possibilidade de trazer mais peças para o ataque, como um lance dama H5, que não era possível antes. E agora surge a ideia de G4 e G5, porque tem aquele ponto de contato em G5, aquela ruptura. Se o peão chega em G5, o ataque das brancas vai ser ganhadora pela coluna H. Por isso é um momento de tentar se defender de alguma forma. E geralmente os jogadores de pretas fazem um lance como F5, para tentar bloquear assim a diagonal do bispo de D3. Aqui já é possível tomar em F6, seguido de dama G6, e o ataque das brancas continua sendo forte na posição, mas ainda mais forte é F4, que não permite nem o cavalo chegar na defesa, o cavalo vindo para F6. E o branco possui agora a ameaça de jogar G4, buscando a abertura do bispo de D3 e também a ruptura G5. E essa é uma posição já muito delicada de jogar de pretas, que o preto ele pode ficar perdido rapidamente. Por exemplo, se as pretas fazem um lance como B6, tentando assim desenvolver o bispo, que é um lance muito natural dessas posições, o branco já pode fazer G4, com a ameaça de G por F5 e a ameaça de G5 também. E no caso de tomar em G4, já tem dama G6, abriu a diagonal e o ataque das brancas é matador na posição. Teria que já fazer um torre F5, devolvendo material
não é nem devolvendo material, perdendo material mesmo. Já tem dama por E6, tem bispo F5, tem torre para H6. A verdade é que depois de dama G6 já não tem mais defesa na posição. Então, sempre que o seu adversário ele tomar esse bispo em G3, você pode utilizar desses temas de ataque na coluna H. Agora vamos ver outras alternativas para as pretas. Vamos imaginar que as pretas tentem um lance como torre E8, buscando a ruptura no centro, a ruptura E5. Não é possível ainda fazer essa ruptura imediatamente. O branco ele controla muito bem E5. Então, torre E8 é para preparar esse lance. Agora sim é uma ameaça. E sempre que chegar esse tipo de ameaça de fazer E5, o melhor lance para o branco é cavalo E5. Novamente buscando o ponto de apoio para o cavalo. O cavalo ele fica muito forte em E5 e não é uma boa para as pretas capturar esse cavalo, né? Não dá para tomar de cavalo em E5, que está levando o garfo. E tomar de bispos surge uma situação onde o branco tem agora o par de bispos e ainda o peão em E5 conseguiu expulsar o cavalo de F6. É possível fazer lances como cavalo F3, por exemplo, defendendo o peão de E5. E o branco ele tem ideias de ataque na posição com dama C2, H4, cavalo G5... Então, por exemplo, depois de cavalo E5, as pretas poderiam tentar um dama C7 pressionando E5, só que agora vem F4. E essa posição é uma posição de ataque muito interessante para as brancas, porque agora esse cavalo em E5 é um monstro, ele não pode ser expulso mais dali. E sempre que tomar esse cavalo em E5, agora as brancas conseguem abrir a coluna F. Então, além de ter o forte peão em E5, que expulsa o defensor, o cavalo de F6, a torre de F1 ela já entra em jogo depois do roque. E começa a ter ameaças como bispo por H7, dama H5. De novo, o ataque das brancas é muito forte na posição. Bom, o que fazer então contra esse cavalo em E5? De repente, as pretas poderiam tentar um cavalo D7. Esse é um lance muito comum que os jogadores de pretas tentam fazer para expulsar o cavalo de E5 com F6. Ou então fazer uma troca, um cavalo por E5. Só que esse lance, ele perde imediatamente. Esse lance interroga duas, porque vem o sacrifício do bispo em H7, que é um tema recorrente nas posições do sistema London. Porque, por exemplo, depois de rei H7 tem dama H5 cheque, rei G8, dama por F7, e além de ter um forte ataque na posição, as brancas já conseguem ganhar material depois do dama toma E8. Então, a vantagem decisiva na posição. Então fica atento nesse tema, o cavalo em E5 ele cria as ameaças em F7, sempre que tirar o cavalo pode ter ameaças em H7. Agora, se de repente as pretas continuarem o desenvolvimento, fazendo lance como B6, como conduzir o ataque agora? As brancas podem seguir com roque, bispo B7 e agora bispo H4. Esse é um lance bem importante, ativando a nossa pior peça, que o bispo ele não estava participando, o bispo estava bloqueado ali na posição, mas agora o bispo tem um papel muito importante, ele quer eliminar o cavalo de F6, que é a peça que defende o rei das pretas. E a ameaça é bispo toma F6, estragando já todo o roque das negras. O que fazer então depois de bispo H4? Um lance bem natural seria cavalo D7. Mas os temas sempre se repetem. Isso é algo que eu sempre falo para os meus alunos do Chessflix, que os temas típicos do meio jogo, eles sempre vão se repetir. Por isso fica muito atento nesses temas que eu estou te mostrando aqui no vídeo, que em algum momento eles vão acontecer nas suas partidas. Então depois de cavalo D7, você já deve imaginar que vai ter o bispo tomar H7 cheque novamente. Porque depois de rei H7, dama H5 cheque, rei G8, dama por F7, rei H7. E a diferença, não tá caindo a torre em E8, mas tá caindo um cavalo em D7. Então é possível jogar cavalo toma D7 e já tem a ameaça de cavalo F6 cheque com alguns temas de mate na posição. Bom, então essa é outra posição que repete o mesmo sacrifício, o tema do bispo por H7. Agora voltando na nossa posição básica, a posição que a gente está aprofundando nesse vídeo, depois do lance bispo D3, nós vimos torre E8 para E5, nós vimos também bispo toma G3. Agora, o que acontece se as pretas simplesmente continuarem o desenvolvimento com B6? Nesse caso, depois de B6, surge uma ideia
tática na posição, que agora o cavalo em C6 ele está indefeso e as pretas abriram essa diagonal. E o branco ele já pode explorar isso fazendo o lance E4, abrindo assim a posição, abrindo o centro. E4 já ameaça E5, ameaçou um garfo, então o lance mais natural seria D por E4, cavalo E4, ameaçou o bispo de D6, cavalo E4, bispo E4, e as brancas já começam a aproveitar dessa diagonal esse tema tático da cravada. Existe a ameaça agora de D toma C5, bispo B7 seria o lance mais natural, D toma C5, e aqui já começa a ficar complicado para as pretas, porque se jogar bispo toma G3, vem HG3, está ameaçando o bispo H7, e as brancas simplesmente conseguem ganhar um peão nessa brincadeira. Então tá jogando, por exemplo, trocando as damas, depois tomando em B6, o branco tem um peão a mais. Então seria natural jogar bispo toma C5, mas agora tem dama A4, aumentando a pressão no cavalo de C6 cravado. Por exemplo, cavalo A5, buscando a troca das peças, trocando o bispo de B7 pelo bispo de E4, torre D1, ganhando um tempo inteiro em cima da dama. E aqui o preto já tem que tomar muito cuidado para não perder a partida imediatamente. Porque se tira essa dama para E7, está levando torre D7, perdendo uma peça, já ataca duas peças ao mesmo tempo. E se tirar a dama para E8, para assim tentar trocar as damas, lá vem ele de novo, bispo toma H7, cheque, aquele sacrifício que lembra muito o presente de grego, que é um sacrifício bem típico, que inclusive eu mostrei aqui nos últimos vídeos do canal. E esse bispo toma H7, ele já decide a partida, porque depois de rei por H7, dama H4, a dama ela passa para o ataque na ala do rei. Se jogar rei G6, está levando mate com cavalo E5 e dama F4. E se voltar esse rei para G8, então tem cavalo G5, ameaçando dama H7, e as pretas não conseguem defender essa ameaça. Bom, então contra o B6 surge um novo tema, o tema de jogar E4, assim abrindo o centro. E se de repente as pretas conseguirem encontrar a melhor defesa, que é o bispo E7, vem E5, assim chegando numa estrutura típica da defesa francesa, com o peão em E5 expulsando o cavalo de F6, e as brancas podem aproveitar de uma vantagem que o rei ele continua no centro. Então é possível fazer um lance como um H4 para aproveitar da torre em H1 para o ataque. Por exemplo, depois de H4, esse bispo B7 já está levando bispo toma H7 cheque. Esse é o clássico presente de grego para atrair o rei do adversário para o ataque. Depois de rei por H7, cavalo G5. No caso de rei G8 tem dama H5, não tem como parar as ameaças de mate. Por exemplo, bispo G5, HG5 e vai levar mate pela coluna H. E se de repente trouxer o rei para G6, vem um lance como dama C2 e agora já tem que jogar F5 forçado, peão toma rei F6. E esse rei pelado aqui no centro, ele não vai sobreviver muito tempo. Cavalo F3 já é uma possibilidade, H5 é outro lance, já com a ideia de dama G6, se jogar agora rei G5 leva dama G6, e as pretas não vão sobreviver nessa posição, a posição onde o preto ele já tem um ataque decisivo. Bom, então o que fazer nessa posição depois de bispo D3? Nós vimos então torre E8, com a ideia de E5, bispo G3, B6. Agora tem dois tipos de lances que acontecem muito, especialmente nas partidas dos jogadores que estão começando a jogar esse tipo de posição. Se você joga ou já jogou o sistema London, talvez você já tenha enfrentado esse tipo de lance, como por exemplo o lance C4, atacando assim o bispo de D3. E esse lance, ele já é um erro na posição, porque as pretas perdem a atenção no centro, o preto ele para de atacar o centro. Depois do lance bispo C2, o branco não precisa se preocupar com mais nada. E agora é possível buscar a ruptura E4, porque não existe mais aquela tensão. Por exemplo, depois de B5 vem E4. No caso de tomar, vai surgir temas semelhantes, com a abertura do bispo, abertura da diagonal, começa a surgir alguns temas táticos na posição.
E no caso de E4, bispo E7, E5 e de novo aquela estrutura típica da defesa francesa que começa a surgir os temas de ataque com o bispo toma H7 seguido de cavalo G5. Então sempre que o seu adversário jogar com C4, saiba que já é um erro estratégico dele, que ele vai parar de atacar o centro. E um outro lance bem comum também é o lance C por D4, já definindo o centro. Mas acontece que depois de C por D4, as brancas podem responder com E por D4, nunca tomar de C, porque agora esse cavalo fica muito mal colocado em D2, começa a surgir ideias como o cavalo B4. Faz muito mais sentido para as brancas capturar com o peão de E, porque nós vamos controlar a casa E5, e sem permitir nenhum tipo de contrajogo das pretas. Por exemplo, B6, roque, bispo B7, dama E2, e a ideia das brancas é colocar o cavalo em E5 outra vez, levando ele para o ponto de apoio. Por exemplo, cavalo E5, e agora as brancas podem pensar em jogar com F4 e bispo H4 e utilizar ideias semelhantes à que nós vimos nas outras posições. É interessante ver isso, que no meio jogo os temas vão sempre se repetindo. Então quanto mais temas de ataque você conhecer, mais fácil vai ser para você tomar suas decisões. Inclusive, se você quer conhecer mais temas de ataque no sistema London, em outras posições que as pretas podem jogar, eu quero aproveitar para te apresentar aqui o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter acesso às nossas trilhas de treinamento para cada nível de jogo e também o nosso acervo de aberturas, onde você vai aprofundar nas principais aberturas que existem, inclusive o sistema London, que eu fiz um curso para os alunos do Chessflix explicando todo tipo de posição que pode surgir, temas de ataques como esse que você está vendo aqui comigo, só que nas outras possibilidades que o preto tem de jogar. Aqui a gente está vendo apenas um tipo de posição, mas se você quer aprofundar realmente, você pode entrar aqui dentro do Chessflix. Para entrar para o Chessflix, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, que você vai poder entrar para a nossa lista de espera. E assim que surgir novas vagas para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial, com bônus exclusivo, por um valor bem abaixo do valor normal do Chessflix. E então, com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que tenha aprendido mais com esses temas de ataque do sistema London. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que você achou. E a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.